My Little Angels, eu sou a Lorena, do Projeto Holly, e neste canal nós estamos lendo a Bíblia de forma integral pela primeira vez. Se você tem dificuldade para ler a Bíblia sozinho, essa é uma excelente oportunidade de nós fazermos isso juntos. Para isso, inscreva-se no canal, ativem o sininho, curtam, comentem, enviem para os amigos e tudo mais. Antes de começar, Senhor Deus Todo-Poderoso, nós nos colocamos aos teus pés mais uma vez, Senhor, para ouvir os teus ensinamentos, para ouvir a tua palavra. E nós te pedimos, Senhor, para que não permita que nós saiamos daqui, deste momento, sem sermos tocados pela tua palavra, sem sermos transformados pela tua palavra. Toque-nos, Senhor. Deixe-nos sentir a tua presença, sentir o teu toque. Em nome de Jesus, amém. A leitura de hoje é Jeremias 5. Nós iremos ler o texto de forma integral, então fiquem atentos para ouvir o que Deus quer falar com você hoje. Jeremias 5 diz assim: Andai pelas ruas de Jerusalém, vede agora, informai-vos e buscai pelas suas praças. Se puderdes encontrar um só homem, que pratique a justiça e busque a verdade, eu perdoarei a cidade. E ainda que digam, vive o Senhor, certamente juram com falsidade. Ó Senhor, por acaso é a verdade que teus olhos procuram? Tu os feriste, mas não lhes doeu. Tu os consumiste, mas se recusaram a receber a correção. Endureceram o rosto mais do que uma rocha e não quiseram se converter. Então eu disse, de fato, eles são pobres e insensatos, pois não conhecem o caminho do Senhor, nem a justiça do seu Deus. Irei aos líderes e falarei com eles, pois conhecem o caminho do Senhor e a justiça do seu Deus. Mas também eles quebraram o jugo e romperam as cordas. Por isso, um leão da floresta os matará, um lobo dos desertos os destruirá. Um leopardo ficará à espreita contra suas cidades. Todo aquele que dela sair será despedaçado, porque as suas transgressões são muitas e a sua rebeldia é grande. Como poderei perdoar-te? Pois teus filhos me abandonaram e juraram pelos que não são deuses. Depois de eu os haver sustentado, adulteraram e se ajuntaram em bandos nos prostíbulos. Como garanhões bem nutridos, cada um andava relinchando a mulher do seu próximo. Por acaso não os castigarei por causa dessas coisas, diz o Senhor? Ou não me vingarei de uma nação como esta? Subi aos seus terraços de videiras e destruí-os, mas não façais uma destruição total. Cortai seus ramos, pois não são do Senhor. Porque a casa de Israel e a casa de Judá têm agido com infidelidade para comigo, diz o Senhor. Negaram o Senhor e disseram, Ele não fará nada, nenhum mal virá sobre nós, nunca veremos espada nem fome. Até mesmo os profetas não passam de vento, e eles não têm a palavra. Assim, acontecerá a eles o que anunciam. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, porque disseste tal palavra, converterei minhas palavras em fogo na tua boca, e este povo em lenha, e o fogo o consumirá. E trago contra vós uma nação de longe, ó casa de Israel, diz o Senhor. É uma nação vitoriosa, uma nação antiga, uma nação cuja língua não conheces e cuja fala não entendes. A sua aljada é como uma sepultura aberta.
Todos eles são valentes. Eles devorarão a tua colheita e o teu pão. Devorarão os teus filhos e as tuas filhas. Devorarão os teus rebanhos e o teu gado. Devorarão a tua videira e a tua figueira. Destruirão pela espada as tuas cidades fortificadas em que confias. Contudo, ainda naqueles dias, diz o Senhor, não vos destruirei totalmente. E quando disserdes, por que o Senhor nosso Deus nos fez todas essas coisas? Então lhes dirá, assim como vós me abandonastes e servistes a deuses estrangeiros na vossa terra, assim também servireis estrangeiros em terra que não é vossa. Anunciai isto à casa de Jacó e proclamai-o em Judá. Ouvi agora isto, vós, povo insensato e sem entendimento, que tendes olhos e não vedes, que tendes ouvidos e não ouvis. Vós não me temeis, diz o Senhor. Não tremeis diante de mim, que por ordem eterna coloquei a areia como limite para o mar, que ele não pode passar, ainda que suas ondas se levantem, não poderão prevalecer, ainda que rujam, não poderão ultrapassá-lo. Mas este povo é de coração obstinado e rebelde. Viraram-se e foram embora. E não dizem no seu coração, temamos agora o Senhor, nosso Deus, que no tempo certo dá a chuva do outono e a da primavera, e nos conserva as semanas determinadas da colheita. Porém, as vossas iniquidades afastaram essas coisas, e os vossos pecados apartaram de vós o bem. Porque no meio do seu povo há ímpios, que ficam à espreita como caçadores de pássaros. Fazem armadilhas e apanham os homens. As suas casas estão cheias de traição, como gaiola cheia de pássaros. Por isso, se engrandeceram e enriqueceram, engordaram a si próprios. Estão bem alimentados, também excedem o limite da maldade. Não julgam com justiça a causa dos órfãos, para que prosperem, nem defendem o direito dos pobres. Por acaso não trarei castigo por causa dessas coisas, diz o Senhor? Ou não me vingarei de uma nação como esta? Uma coisa espantosa e horrível tem ocorrido na terra. Os profetas profetizam falsidade, os sacerdotes dominam com autoridade própria, e o meu povo gosta disso. Mas o que fareis quando isso chegar ao fim? Muito bem-vindos ao 5º capítulo do livro do profeta Jeremias. Como vocês estão? Diante de tudo aquilo que a gente vem conversando aqui no canal, vocês buscaram alguma mudança na vida de vocês? Bem, a reflexão de hoje começa com uma expansão do título do vídeo, que diz assim, custa caro não querer mudar. Eu fiz questão de colocar a palavra querer em destaque para que vocês percebam a importância da sua decisão, da sua vontade, do seu querer neste processo de mudança através da palavra de Deus. E de acordo com a palavra que a gente leu nos últimos vídeos, eu tenho certeza que você poderia ter escolhido pelo menos um ponto de mudança para melhorar em você ou na sua vida. E por que não fez? Não teve vontade de mudar? Não teve iniciativa, vontade de iniciar algo, né, essa mudança, viver essa mudança para melhor de Deus na sua vida? E o versículo 3 diz assim: Ó Senhor, por acaso não é verdade que teus olhos procuram?
Tu os feriste, mas não lhes doeu. Tu os consumiste, mas se recusaram a receber a correção. Endureceram o rosto mais do que uma rocha e não quiseram se converter. O Senhor está nos mostrando hoje, através desse versículo, como nós somos teimosos, como apesar de Ele ter deixado seus ensinamentos, tudo aquilo que nos fará bem e também agradará ao Senhor, nós não nos esforçamos, nós não demonstramos vontade de se arrepender, de mudar. E você até sabe o que é errado, aquilo que tem feito mal a você ou a pessoas próximas de você. Mas assim como no texto, você endurece o rosto, esconde suas emoções, alimenta seu orgulho e não volta ao Senhor. Seu orgulho te impede de se arrepender, mesmo depois de o próprio Deus ter te disciplinado e te alertado como um pai cuidadoso. Assim como o povo de Israel, você tem feito suas escolhas de filho ou filha rebelde e enfrentará as consequências desses atos, dessas decisões. E o que mudaria o seu destino, bem como o destino de Israel, é o arrependimento. É só isso que Deus quer de nós. Ele é um bom pai e não quer que nós soframos as mazelas deste mundo. Por isso, insiste tanto naqueles que ama. E o arrependimento te poupará de dores, porque custa caro não mudar. E quem paga o preço é você. Parte dos versículos 21 e 22 também chamaram a minha atenção e dizem assim: ouvi agora isto, vós, povo insensato e sem entendimento, que tendes olhos e não vedes, que tendes ouvidos e não ouvis. Vós não me temeis, diz o Senhor. Não veem, não ouvem, não temem. Ouvir a palavra de Deus, quando nós a ouvimos, recebemos alertas e orientações do próprio Deus para que nós possamos seguir as ordens do Senhor dos Exércitos. Mas Deus está falando e muitas vezes você não ouve porque a palavra não é conveniente e por isso nada faz. Não há mudança, não há arrependimento. Depois de ouvir a palavra de Deus, quando buscamos o Senhor se revela a nós de inúmeras formas sobrenaturais e permite que nós vejamos que Ele é real. Temer, depois de ver e ouvir o próprio Deus, quem não temerá o Rei? Quem não temerá voltar para aquele lugar de apatia e dor que precede a primeira vez que nós colocamos os olhos no Senhor? E sem dúvida é um amor à primeira vista. E o que a gente passa a temer é não estar na presença do Pai. O que a gente passa a temer é não encontrá-lo na vida eterna, já que só Ele tem palavras de vida eterna. Sempre que alguém vai começar a ler a Bíblia, o pastor da minha igreja orienta para que comece pelo Novo Testamento. E nós estamos
no processo inverso, né? Nós estamos lendo o Velho Testamento. E não tem uma explicação lógica para isso, tem uma explicação sobrenatural, já que a gente comentou sobre o sobrenatural de Deus. Eu vou dividir com vocês essa pequena experiência. Eu já comentei em outro vídeo sobre, antes de começar aqui a gravar, como eu tinha dúvidas, né? Como eu fiquei numa luta ali com Deus, conversando e pedindo, mas como, Deus? O que você quer que eu faça? E esperando Deus responder, e aquela coisa ali de incerteza, uma angústia no coração. E aí um dia eu, num culto, aquele momento de louvor que você faz uma oração, eu falei assim com Deus. Ele já tinha me falado tudo que era para fazer, e eu falei assim: Deus, tá, entendi. É para eu começar a ler a Bíblia, a fazer os vídeos. Mas se você então está me direcionando para isso, né? Já que é isso mesmo, porque a gente sempre fica com aquela pulga atrás da orelha, é isso mesmo? Me fala então, por onde que eu começo? E aí eu acabei de fazer essa oração. O dirigente do culto, não sei exatamente o termo, uma pessoa que não era o pastor, né? Acabou o louvor, essa pessoa subiu e falou assim: se tiver alguém aqui que vai começar a ler a Bíblia, comece por Jeremias. E eu fiquei assim, nossa, que específico, né? Eu acabei de fazer essa pergunta. Se você for uma pessoa difícil de acreditar, você deve estar pensando, um assunto normal, né, de se falar num culto. Mas falam sobre isso, sobre começar a ler a Bíblia em todos os cultos que você vai, né? Exatamente no momento que eu fiz a pergunta, eu recebi a resposta. Então foi algo sobrenatural que eu vivi, e é por isso que nós estamos lendo Jeremias. Foi um direcionamento de Deus, e é por isso que nós começamos pelo o Velho Testamento. E a sensação que nós temos quando lemos, né, até agora, é uma percepção, muitas vezes, de um Deus que dá medo de ser castigado. No texto, Deus diz que destruirá aquele povo quase por completo. Como não ter medo? Lá no penúltimo parágrafo, a partir do versículo 26, Deus chama o povo de ímpio, traidor, maldoso, injusto e egoísta. E finaliza dizendo: por acaso não trarei castigo por conta dessas coisas, diz o Senhor? Ou não me vingarei de uma nação como esta? O que você acha? Esse povo merecia ser ensinado, disciplinado? Um povo mau, um povo injusto? E eu tenho mais uma pergunta para você. Como faria um pai para ensinar seus filhos, jovens, adultos e até velhos, o caminho certo, o melhor caminho, se não deixando que eles colham os frutos daquilo que eles mesmos plantaram? O versículo 25: porém, as vossas iniquidades afastaram essas coisas, e os vossos pecados apartaram de vós o bem. Eu posso estar falando uma completa besteira aqui, por isso me corrijam se eu estiver errada, mas eu entendo que o castigo de Deus é o próprio livre-arbítrio. Nós temos liberdade de escolha, mas nós não temos responsabilidade o suficiente para fazer as escolhas certas. Parte do versículo 5 diz assim: eles quebraram o jugo e romperam as cordas. O profeta está se referindo à quebra do jugo do governo de Deus na vida daquele povo. E
O jugo é aquela peça de madeira usada no campo para unir dois bois com o objetivo de melhorar o aproveitamento da força física dos animais em tarefas como o arado da terra ou outras tarefas do campo. No sentido figurado, a gente pode entender como um sinal de submissão e obediência. O povo não obedeceu a Deus, quebrou o jugo para que fossem livres, mas livres daquele que os conduzia pelo bom caminho. E agora colherá as consequências dessa vida autônoma, livre e cheia de aflições. O jugo colocava o povo na direção certa e no potencial máximo. Para que você entenda, Deus tem um plano, um caminho perfeito para nós. E quem está estragando tudo somos nós mesmos. Ei, você já tentou do seu jeito, você já tentou sozinho, deu errado, vai dar errado sem Deus. Deixa Deus governar, deixa Deus fazer do jeito dele. Sua tarefa é criar intimidade com Ele, é buscar a palavra, é buscar arrependimento e, de acordo com essa palavra, buscar mudança. Não espera o Pai te corrigir se Ele já te alertou tantas vezes sobre aquilo que está errado. A essa altura você deve estar se perguntando: gente, cadê a mensagem motivacional dessa semana? Não tem parte boa, não, hoje? Tem. O Senhor diz assim: se puderdes encontrar um só homem, que pratique a justiça e busque a verdade, eu perdoarei a cidade. Logo, a boa notícia é que você pode mudar o destino de todo o povo de Deus do nosso tempo. Se você se arrepender, se você buscar os ensinamentos do nosso Pai que está no céu, se você buscar a justiça e a verdade, você pode mudar não só o seu destino, mas o destino de todo um povo. Só depende de você. E não vem com essa de que esse que é o problema. Meu irmão, você é o protagonista dessa história. Você foi separado, amado. Você não é os seus problemas, você não é os seus traumas, você não é um acidente, não é a sua doença. Você é aquilo que Deus diz que você é. E nessa história, você só não pode ser espectador, porque Deus quer ver as suas ações em direção a Ele. Deus, o teu povo não mais viverá como um mero espectador neste mundo. Chega de ser negligente, chega de ser acomodado, chega de não temer o Senhor, chega de orgulho. Pai, o teu povo viverá como filho de um Deus forte e poderoso. Um povo que ouviu os teus ensinamentos e agora começa um processo de transformação. Transformação esta que as pessoas à tua volta não entenderão. E você testemunhará que esta mudança vem do seu Deus, que é poderoso para fazer infinitamente mais. É no nome santo do nosso Senhor Jesus que nós te pedimos, Deus, que governe a nós, que governe a nossa vida. Nós somos teus. Amém. Esse é o nosso vídeo de hoje. Se você ainda não se inscreveu, esse é o momento. Pausa dramática. Muito obrigada por terem assistido e até o próximo. Beijão. Tchau.